Eu não sei muito bem o que vai ser desse vídeo, mas talvez ele seja um dos mais importantes que eu já fiz até hoje. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa que Deus falou comigo há um tempo e eu acredito muito que Ele está falando com pessoas de diversos pontos do globo sobre o mesmo assunto. Ele está chamando o seu povo para se consagrar de uma forma diferente. E todas as vezes que eu vi na história Ele pedindo isso, coisas aconteceriam que meio que saíam do controle das pessoas. As pessoas obedeciam e aconteciam coisas sobrenaturais em seguida. A gente não sabe o que tá para acontecer. A gente sempre tem a expectativa de que agora comece o último avivamento que vai trazer Jesus de volta, mas pode ser que outras coisas aconteçam e a gente não sabe, a gente nunca vai saber. Eu queria fazer esse vídeo justamente para falar sobre isso e para também ser um convite para você viver um tempo de santificação, para ser mais sensível à voz de Deus. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, eu tava fazendo meu devocional agora mesmo. Então, tem alguns pontos que eu queria conversar com vocês sobre isso. Então, eu vou dar um contexto meio que histórico pra gente entender a importância da consagração e a importância que a Bíblia nos mostra, principalmente no Antigo Testamento, pra gente realmente tirar as coisas que são lícitas, que são importantes, mas que na maioria das vezes podem roubar a nossa atenção de Deus. Deus fez aliança com Moisés e escreveu lá os 10 mandamentos. Todos eles eram uma forma do povo se santificar e mostrar, tanto de forma interna como externa, para todo mundo, um testemunho de que eles estavam se santificando. Então, aqui em Levíticos 20, no versículo 22, fala: guardareis todos os seus estatutos e todas as minhas leis, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não imitareis os costumes dos povos que expulso da vossa presença, porque eles praticaram todas essas coisas e tive repugnância deles. Então aqui Deus estava falando o que eles precisavam fazer para chegar à terra prometida. E a gente sabe que a terra prometida no Antigo Testamento, ela é uma imagem do novo céu e da nova terra depois da volta de Jesus. Então aqui ele estava falando: não pratique as mesmas coisas que os povos que moram nessa terra, agora falando de forma física, né? Canaã foi tomada por muitos povos pagãos, então da forma como aquelas pessoas viviam era repugnante para Deus. E ele estava falando: não vivam como eles, para que a terra não vomite vocês como está vomitando eles. Como a terra era uma terra santa, era uma terra que Deus tinha prometido para Abraão, para o seu povo, então ela já estava no âmbito celestial santificada. Então ela não aceitava como aquele povo vivia. E para que ela também não fizesse a mesma coisa com o povo de Israel, eles precisavam se santificar, eles precisavam se separar daquele povo. E aqui já meio que começa uma linha que eu queria seguir, que é justamente a importância da nossa santificação. Quando eu li isso, e na verdade já faz um tempo que isso tem acontecido comigo, todas as vezes que eu vou ouvir alguma música, por exemplo, que não seja cristã, isso me incomoda um pouco. E eu não sou contra ouvir músicas não cristãs. Isso, quem me conhece sabe que isso não é do meu pensamento. Mas por um momento, porque Deus está chamando agora, eu fiquei incomodada quando eu fui ouvir. Gente, eu amo Djavan, eu amo músicas populares brasileiras, então eu sempre ouvi. Aí, por exemplo, pra limpar a casa, ou às vezes pra tomar banho, coisa assim, eu tava sempre colocando. E já vem um tempo pra cá que eu tava colocando e aquilo não tava me batendo muito bem. Na verdade, às vezes eu nem conseguia colocar e já colocava direto algum louvor pra ouvir. E eu tava percebendo que alguma coisa dentro de mim tava mudando. Então, quando eu li Levíticos 20, eu percebi que, ok, não tem nenhum problema. Eu não ouço nenhuma música que fale sobre conotações sexuais ou fala sobre ganância. Não, eu ouço músicas que as letras são incríveis e muito melhores do que se produzem hoje em dia. Eu sou meio velha, assim, pra música. Mas
eu percebi que Deus estava tirando meu coração disso para um tempo de santificação. E quando eu li esses versículos, na verdade é 22, 23, eu percebi que era sobre isso, sabe? Não é exatamente que isso é errado, mas se separe um pouco dos costumes do povo que não conhece a Deus, para que você tenha acesso a partes dele, a opiniões dele, a uma faceta dele que você ainda não conhece. E quando eu li isso aqui, Deus falou muito comigo sobre isso, e aqui começou essa jornada de santificação que eu quero falar para vocês. Então, esse é um dos pontos. Depois, quando a gente vai para número 6, a gente vai ver sobre o voto de nazireado. Ele é um voto do Antigo Testamento, mas a gente tem uma imagem do Novo Testamento através de João Batista, que foi o nazireu. Então, aqui no Antigo Testamento tinha muito envolvimento com os sacrifícios que eles faziam na época. Então, quando uma pessoa terminava o voto de nazireado, por exemplo, ela precisava entregar 2 rolinhas, fazer sacrifício delas, cortar o cabelo, entregar, oferecer isso ao Senhor. Era uma coisa muito daquela época. Mas se a gente pega o princípio de nazireado, que é simplesmente você se separar para o Senhor e se abster de prazeres terrenos que não são errados, mas como uma escolha de tipo, cara, talvez isso esteja tirando a minha atenção do que realmente importa. Então, por exemplo, eles não podiam consumir nada que viesse da uva ou de bebidas fortes, porque naquela época era muito comum eles beberem bastante vinho. Bastante assim, digo, frequentemente. Não bastante de ficar bêbado, mas eles sempre tinham vinho em todas as celebrações e tudo mais. Então, o nazireu, ele não podia ter acesso ao vinho, justamente como essa semelhança do vinho como um prazer terreno, sabe? Ele é um prazer para nossa carne e não tem nada de errado no vinho, a não ser que você fique bêbado, mas se você beber socialmente, a Bíblia não mostra que tem algo errado com isso. Mas, de qualquer forma, é um prazer terreno, é um prazer carnal que você pode se abster justamente para que a sua carne se lembre a quem ela serve. Quando o nazireu ia começar o voto, então ele não podia ter acesso a essas bebidas, nem bebida de vinho, nem outras bebidas fortes, né, fermentadas. E ele também não podia raspar a cabeça, então como uma forma visualmente, para que as outras pessoas vissem que ele estava em voto de nazireado, ele não podia raspar a cabeça ou cortar o cabelo, tinha que deixar crescer até o fim do voto, porque no fim do voto ele rasparia a cabeça toda e ofereceria esse cabelo que no Antigo Testamento, o cabelo, assim como, por exemplo, de Sansão, era uma forma de vitalidade e força espiritual. Então, quando ele terminava o voto, ele raspava a cabeça e entregava aquilo ao Senhor junto com as rolinhas e tudo mais. Então, isso também era uma forma de se separar. A gente não vai fazer isso no pé da letra mesmo de número 6, porque a gente não vive mais esse tempo de sacrifício. Mas a gente consegue se espelhar em João Batista, que também vivia o mesmo princípio de nazireado, que é se abster de prazeres carnais, de prazeres terrenos, que não estão errados, mas que a gente pode tomar essa decisão de não consumi-los para que a nossa carne se lembre do que realmente importa, sabe? E agora falando um pouco sobre sacerdócio. Então, lá no Antigo Testamento também, quando Deus separa Arão para ser o sumo sacerdote e os seus filhos para serem sacerdotes, eles estão sendo separados para um plano perfeito de Deus. Eles precisam se santificar justamente porque eles vão estar lidando com um Deus que é plenamente santo. Então, eles não poderiam ter nenhum resquício de pecado, e óbvio que pela carne e pela natureza pecaminosa, eles estão em pecado natural, por serem seres humanos, mas de qualquer forma, aqueles rituais e todas as coisas que Deus estabeleceu para a lei faziam com que eles se santificassem e que não houvesse nenhum resquício de pecado para que eles pudessem lidar com Deus diretamente. Então, quando eles vão fazer todos os atos de sacerdócio e tudo mais, a primeira coisa que eles precisavam fazer era cumprir um ritual de purificação
e oferecer sacrifícios a Deus para perdoar os seus próprios pecados primeiro. E depois eles pediam perdão pelo pecado do povo através de outros sacrifícios. Então, eles eram os responsáveis de manter a divindade de Deus próxima da nossa humanidade naquela época. Só que uma coisa interessante que eu percebi com essa busca de santificação e com o estudo da palavra é que depois em Apocalipse, João vai dizer que nós somos sacerdotes. Então lá em Apocalipse 1, a partir do versículo 5, fala: "E da parte de Jesus Cristo, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém." Ou seja, depois da morte de Jesus, que foi uma forma de reconciliação, né, com a humanidade e Deus. Depois eu posso falar também um pouco mais sobre isso, mas Jesus veio justamente para que ele fosse o sacrifício final. Por isso que agora a gente não faz mais sacrifícios de animais como no Antigo Testamento, porque ele já veio como um sacrifício definitivo. E aí, depois do sacrifício de Jesus, depois da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos constituídos reino e sacerdotes de Deus. Então, eu sempre acreditei que tudo na Bíblia, ela sempre se conversa, ela sempre vai se linkando uma coisa com a outra. E o motivo pelo qual Deus descreveu com tantos detalhes como um sacerdote do Antigo Testamento vivia, pode ser também para que agora, a gente tendo a revelação de que nós somos sacerdotes, a gente busque a mesma santidade. Então lá em Apocalipse 5, versículo 10, vai falar assim, versículo 9 e 10. "E cantam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra." Então, aqui, mais uma vez, João está falando do sacerdócio que foi passado para a gente. E depois também, ao decorrer do Novo Testamento, sempre a Bíblia vai falar de Jesus ser o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era a pessoa responsável para levar toda e qualquer humanidade para Deus e fazer essa intermediação. Então, eles levavam todas as petições e todos os pecados para Deus, para fazer sacrifícios, para que eles fossem santificados e os pecados fossem perdoados. E aí os sacerdotes, eles eram também responsáveis por essa organização e por estarem sempre cuidando da casa de Deus e cuidando do seu povo, fazendo também essa intermediação. Mas o sumo sacerdote, ele era o cabeça, era o principal ali. E agora Jesus é o nosso sumo sacerdote, é ele quem faz a intermediação entre nós e Deus. E nós somos os sacerdotes, então nós somos os santos responsáveis para que a divindade de Deus se relacione com a nossa humanidade. E para que isso aconteça, a gente precisa ter em mente que Deus, ele não deixou em nenhum momento de ser santo. O mesmo Deus santo do Antigo Testamento é o mesmo Deus santo de agora. Então, não é porque nós não precisamos fazer rituais de sacrifícios, por exemplo, que a gente não precisa se santificar para lidar com a santidade de Deus. Então, esse é o princípio de santificação. É por isso que a gente tem esses períodos em que Deus está sempre instigando a gente a deixar um pouco dos prazeres carnais que não são ilícitos, mas que roubam um pouco a nossa atenção para que a gente se aproxime mais dele. Porque é como se a gente tivesse visto dele o limite do que a gente consegue ver. E para que a gente veja mais, a gente precisa deixar mais coisas para trás, tirar coisas da nossa rotina para que a gente foque mais no tempo de oração devocional, para que com isso ele mostre mais coisas. Então esse é o processo de santificação. O meu desejo com tudo isso hoje é que você consiga entender
o que Deus tem chamado a gente para fazer, para se separar um pouco mais e para ver aquilo que Ele deseja para nossa geração, para nossa cidade, para aquilo que está acontecendo no mundo e para que a gente possa fazer parte disso de alguma forma. Então, se você também, através desse vídeo, sentiu no seu coração de começar esse tempo, esse processo de busca mais intensa por Deus e até mesmo de fazer um voto de nazireado ou de qualquer coisa desse tipo, eu peço que você fale comigo, comente, eu quero muito saber a sua história, o que Deus está te falando, qual vai ser esse processo que você vai iniciar. Eu iniciei na semana retrasada e tá sendo um tempo incrível, Deus tá compartilhando muitas coisas comigo. Então, eu espero que você tenha experiências como essa também, que você consiga levar isso para sua igreja, que você consiga levar isso para as pessoas que estão à sua volta, para que a gente juntos possamos começar esse tempo de consagração e busca mais intensa por Deus e Ele possa revelar coisas grandiosas pra gente, ok? É isso, até o próximo vídeo. Tchau!